Boa noite, pessoal. Eu sou Mayara Buquart, estou aqui em mais uma quinta-feira no podcast Nutrindo a Vida. E hoje o nosso tema, vai ser sobre se cuide mulher, sobre autocuidado, sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero, já que nós entramos agora na campanha do Outubro Rosa. Então, eu trouxe hoje uma convidada muito especial, minha amiga, companheira de trabalho também, atua lá no Espaço Cuidar, a Michele Baganha Coelho. Ela é enfermeira, atua há 14 anos na área. Ela também possui licenciatura em Ciências Biológicas, é especialista em saúde mental, saúde da família, mestre em Educação e docente na Faculdade de Ciências da Saúde Arquimedes Teodoro. Ela é mentora do método preventivo Fumagalli. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje, né, abrindo o Outubro Rosa, né, com o podcast Nutrindo a Vida, né, começando os trabalhos aí com a prevenção do câncer de mama e colo de útero. E hoje eu venho aqui participar com a Mayara para a gente poder fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre essas questões do autocuidado, do autoconhecimento, né, para a mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre o câncer, né, de mama e do colo do útero. Quer definir para a gente, né, os dois cânceres? Então, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero, eles têm alta incidência, né, na mulher. O câncer de mama, ele tem mais incidência na mulher, tirando o câncer de pele, né? Ele é mais incidente em mulheres. Para a estimativa de 2023 a 2025, é que a gente tem aí 73.610 novos casos de câncer de mama até 2025. Nossa. Então, a gente tem aí um risco estimado de 66,54 novos casos a cada 100 mil mulheres. Então, é um número muito grande de casos de câncer de mama. E destacando também, né, que o homem também pode ter câncer de mama, né? A estimativa é de 1%, né, dos casos em homens, mas ele também pode ter câncer de mama. No caso do câncer do colo de útero, a gente tem para a estimativa de 2023 para 2025 é de 17.010 novos casos aí, correspondendo a 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Também é um número bastante relevante, né? E o câncer de colo de útero ocupa aí a 6ª posição entre os cânceres mais frequentes aí nas mulheres, né? São índices bem altos. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre os fatores de risco do câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele tem vários fatores de risco, né? A gente fala muito sobre a questão da hereditariedade, né? A questão da genética, principalmente em relação quando a gente tem casos na família de mãe, irmã ou filha, né? Que já tiveram casos de câncer de mama. A gente fala também quando a mulher teve a menarca, né? Que é a primeira menstruação precoce, principalmente aí antes dos 11 anos. A gente fala ela sendo do sexo feminino, né, que é a maior incidência. A gente fala também em relação à menopausa tardia, né, após os 55 anos, que a média mais ou menos da mulher entrar na menopausa é aos 50 anos, né? Nuliparidade, quer dizer, né, a mulher que nunca teve filhos ou a mulher que tenha filho após os 30 anos, né, é um fator de risco, porque ele está relacionado também à questão dela não ter amamentado. A amamentação é um fator protetor para o câncer de mama, né? A questão da alimentação também é um fator quando ela tem uma dieta pobre em fibras, uma dieta muito rica em gordura. Outro fator de risco é a exposição também à radiação, né? Então, a gente tem vários fatores de riscos aí para o câncer de mama. Como que as mulheres podem realizar o autocuidado das mamas
E qual a sua importância? Então, o autocuidado, ele é baseado no autoconhecimento, né? Hoje em dia, a gente não foca tanto em relação ao autoexame das mamas. A gente foca no autocuidado mesmo, no autoconhecimento do corpo de forma geral. Claro que a gente vai incentivar a mulher a fazer o autoexame das mamas, mas a gente incentiva a mulher a fazer o autocuidado do corpo todo, né? Então, assim, a mulher tá sempre se olhando no espelho, tá sempre se apalpando, se tocando, né? Observando o aspecto da sua mama, do seu corpo, observando se aquilo ali, né? Se tem alguma coisa diferente que ontem, que semana passada não estava ali, né? O que a gente fala sobre o autocuidado, o autoconhecimento, é ela passar a se conhecer, a se observar. Por quê? Quando ela se conhece, quando ela conhece o próprio corpo e nota algo de diferente, a gente consegue detectar alguma alteração mais precocemente possível. E quando a gente detecta precocemente, a gente sabe que principalmente, né, no câncer de mama e também no câncer de colo de útero, a gente tem mais chances de tratamento e de cura, né? Então, o mais importante é a mulher se conhecer, se tocar, observar o seu corpo e se cuidar, né? Para que ela possa detectar qualquer alteração e procurar o serviço de saúde. Há um tempo, uns meses atrás, a doutora Elisa, ela é médica, né, especialista em radiografia, e ela falou da importância do exame, da ultrassom e da mamografia, já falando dessa questão de não estar incentivando tanto o autoexame das mamas, por conta das vezes as mulheres não reparar no corpo, fazerem da forma errada e ter um diagnóstico que elas acham que não tem. De dúvida, né? Então, exatamente. Ela frisou essa importância de ter o exame, né? Falou que é óbvio, é importante, né? A mulher fazer, mas que era interessante também manter, né? De acordo com a faixa etária, tem uma faixa etária, né, para fazer a mamografia. Exatamente. Hoje a mamografia é indicada a partir dos 50 anos anualmente, né? E a questão que você falou, eu ia te perguntar da... Ai, minha cabeça foge aqui na hora. Você foi falando e eu fui esquecendo. Vamos pular para frente, daqui a pouco eu lembro. Mas era sobre faixa etária também, em questão de exames. A gente vê muito quando faz, o adolescente principalmente, né, faz a coleta de preventivo, e a gente ouve falar sobre o HPV. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como ele está relacionado ao câncer de colo do útero. Eu já trabalhei em laboratório que fazia análise de preventivo e via-se muito, principalmente em adolescentes, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse envolvimento do HPV em certa faixa etária, né? A incidência, você trabalha dentro de um posto de saúde, então tem assim toda a experiência diária, né, para estar passando para a gente sobre isso. E a relação dela com câncer de colo do útero. O HPV, ele é uma infecção sexualmente transmissível, né? E ele é uma doença, né, que ele causa uma lesão precursora do câncer do colo de útero. Por isso a grande preocupação aí em relação à vacina, à prevenção do câncer em relação ao HPV. Né? A gente tem aí a vacina, né, que a gente chama de quadrivalente, que é uma vacina que ela previne, né, contra 4 tipos, né, de HPV. Por quê? O HPV, ele tem vários subtipos, né, mais de 200. Então, toda pessoa que já teve relação sexual, ela está sujeita a ter contato com algum tipo de vírus do HPV, por ele ter vários tipos de vírus aí. Então, a partir do momento que a pessoa teve a relação, ela pode ter. Só que 4, eles são mais propensos. 2, que é o 16 e o 18, eles são cancerígenos, que podem gerar a lesão precursora do câncer de colo de útero. Outros 2, o 6 e o 11, eles causam as famosas verrugas, né, que a gente já ouviu falar aí. Então,
essa vacina que tem no SUS, né, para as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, é exatamente nessa prevenção. A ideia da vacina do HPV é exatamente para isso. É que essas crianças, né, sejam imunizadas antes de terem a primeira relação sexual. Porque a imunização, ela é mais eficaz antes de ter contato com esses tipos de vírus aí do HPV, né? Então, quando a gente imuniza antes do contato, a eficácia da vacina é maior. Ela também é indicada para as outras faixas etárias. Só que quando a pessoa já teve o contato com o vírus, essa eficácia ela cai. Então, assim, para o Ministério da Saúde, né, para o governo, a eficácia maior é que a gente pegue essa faixa etária, né, esse público de crianças e adolescentes aí. Por isso que antigamente a gente tinha um público aí, né, iniciou aí com 11 anos, hoje a gente veio caindo para 9 anos, porque a gente percebe, né, que o início da vida sexual tem começado mais cedo, né? Então, por isso que acontece aí a vacinação de 9 a 14 anos. E esse vírus a gente só detecta através da coleta do exame preventivo e análise laboratorial? Isso, a gente consegue detectar, né? Ele vem sugestivo, né, de HPV, e a gente consegue também através da biópsia, né? Colhe o material ali naquela lesão e a gente consegue detectar através da biópsia. É detectado esse vírus, a adolescente, a criança, ela passa por acompanhamento diferente de uma mulher, por exemplo, que vai coletar o preventivo só para regularmente? só para prevenção. Ela vai fazer o tratamento e vai continuar fazendo o exame preventivo. Ela precisa fazer o tratamento. Mas se ela, né, tomar vacina, se ela fizer o uso do preservativo, que é muito importante, a gente já consegue prevenir isso daí, né? Gente, eu queria dar boa noite às pessoas que estão online aqui, assistindo a gente. A minha mãe, o Marco Antônio, a Sara Duarte estava com a gente lá na clínica até agora há pouco. A Andréia, minha amiga, o Gleidson, dando parabéns, Michele. O Caio também estava com a gente até agora há pouco. Um abraço para todo mundo. Obrigada pela audiência, gente. Obrigada, e lembra de gente. curtir a página do YouTube do estúdio. Ativa o sininho, né? Quinta-feira que vem eu não vou estar aqui, porque é feriado. Mas na outra quinta eu vou estar aqui com a Ive, tá? Fazendo um bate-papo super legal, que a gente vai falar sobre sexualidade. Um tema bem atual e interessante. Continuando, pegando esse engajamento da questão do preventivo, qual que é agora a nova normatiza para mulheres para estar fazendo a frequência da coleta do exame preventivo? Então, na verdade, a gente faz a coleta do exame preventivo a partir do momento que a mulher já teve relação sexual, né? Antes de ter relação sexual, a gente não tem rotina de coleta de exame preventivo. Após a relação sexual, a gente já pode fazer a coleta do exame preventivo, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza que após 2 exames anuais seguidos, que a gente possa, né, repetir daí 3 anos. Só que na prática, a gente orienta a fazer anualmente. Muito tempo, né? Mas por quê? Às vezes a gente, né, eu tenho essa experiência dia a dia, tanto lá no consultório quanto lá na supervisão de estágio, né, pela FEAP, no posto de saúde, que às vezes as mulheres passam 5, 10, 20 ou nunca coletaram o preventivo. Se eu falar com ela que ela pode voltar daqui 3 anos, né, ela não volta mesmo, né? Então a gente orienta que ela faça essa coleta anualmente. A minha mãe tinha uma amiga que ela teve 4 ou 5 filhos e o último já devia ter uns 10 anos, 12, e ela nunca tinha feito. Infelizmente, quando ela descobriu com 30 e poucos anos o câncer, ela tratou por pouco tempo, um ano e meio, infelizmente ela faleceu. E aí, às vezes, é tarde demais. Por conta da falta, é óbvio, né, que pode não ter sido determinante, mas começou no útero quando ela descobriu, e através do exame preventivo, mas depois de uma década sem fazer um exame, sem procurar um ginecologista, um posto de saúde, onde a gente tem os serviços disponíveis, ou uma enfermeira, que depois você vai falar sobre a consulta de enfermagem ginecológica.
Você já falou sobre a vacina, a idade. Fala um pouquinho para a gente sobre o estilo de vida, os exercícios, né? Até da sua vivência também dentro da unidade básica de saúde, né? Como que o estilo de vida, os exercícios, porque eu sei que dentro do programa de saúde da família a gente tem acompanhamento, né? Porque o interessante é que a equipe multiprofissional funcione para que justamente a gente consiga, né, promover saúde para estar prevenindo a importância, né, para a mulher. É o que a gente chama de fatores protetores, né? Tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de colo de útero, né? A gente fala sempre sobre a questão da alimentação, de uma boa alimentação saudável, né? Sempre quando tiver dúvida, fazer um acompanhamento nutricional, né? Tentar sempre escolher os alimentos mais saudáveis, né? Como vocês falam, né? Os mais menos, como é que é? Processados, Menos alimentos processados, in natura. menos in naturas, que tenha mais fibras, né? A questão da atividade física, né? Que é muito importante a mulher tirar, não só por conta do exercício, mas ela tirar um tempo para ela se cuidar, né? Para ela ter aquele momento de lazer, de bem-estar e praticar alguma atividade física, ela tirar um tempo para fazer algo que ela goste, ela tirar um tempo para cuidar dela, né? Para ela fazer uma unha, fazer um cabelo. A gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, né? E às vezes a gente, né? Às vezes é muito trabalho, ou às vezes mesmo a gente não tem dinheiro para fazer tudo que a gente quer. Mas é importante que a gente tenha um tempo pra gente se cuidar, pra gente se amar, pra gente fazer as coisas que a gente quer, estar com as pessoas que a gente gosta, né? Então, assim, voltando à questão, né, das atividades, né, que existem aí, no SUS, né, existem os programas de caminhadas, de atividade física, né, existem as equipes multidisciplinar também, que tem esse apoio nutricional, apoio psicológico também, quando necessário. Então, assim, é uma gama de apoio, né, que alguns profissionais, né, mas eu costumo dizer que esse apoio, né, é importante, profissional, mas o apoio familiar também é muito importante para a mulher em vários momentos, né? Ela tem que procurar aquilo que faz bem para ela, né? Aquilo que ela se sinta feliz, que ela se sinta bem, e ela sempre reservar um tempo para ela, que é necessário, né? É importante. Eu acho difícil no mundo um pouco atual, porque a mulher depende um pouco da família nesse sentido, pelo fato da gente ter já algumas obrigações, né, assim, não obrigações, mas ter um papel diferenciado dentro da sociedade pelo homem, né, nesse meio do machismo. Então, falta pouco tempo e o apoio da família na mulher se cuidar. É. Porque esse é o papel do A gente tem casal, vários né? papéis. Minha esposa foi no ginecologista já esse ano. Por que não um homem não pode estar lembrando a esposa se ela lembra, né? Sobre ir no cardiologista, leva para fazer os exames. Então, eu acho que é um cuidado mútuo que deve ser ali dentro do seio familiar. Porque quando tem um filho, cuidado não é dos dois para a criança. Então, ambos, porque até no caso de um adoecer, da falta do outro, né, a dor vai para os dois. Um cuidar do outro, né? Então, é muito importante isso. Eu vejo muito falta de estímulo das mulheres dentro da própria casa. Então, em se cuidar não só de ir fazer consulta periódica, mas aí de fazer uma unha, um cabelo, de ter um tempo para ela, né? Eu acho... o mais triste, às vezes, que quando a mulher adoece, às vezes o homem a abandona. Né? A gente vê muito isso. Às vezes ela não tem esse apoio, e esse apoio é muito importante para ela. Né? Às vezes ela passa por né? Hoje a gente quer falar muito de prevenção, de não acontecer, mas quando acontece a doença, quando ela precisa de passar pelo tratamento, ela precisa mais do que nunca desse apoio, né? Da família, do companheiro, dos filhos, dos pais, de quem ela tá ali, de quem ela gosta, de quem ela precisa, de quem ela quer estar por perto, né? Então isso é essencial. Nunca busquei índices, mas pelo que eu percebo, assim, dentro, né, do que a gente vive, a maioria dos casos
assim, 80%, 70% dos homens abandonam. Se não abandonam, eles suportam aquele tempo, mas muitas vezes já com outra pessoa, até ela ter uma alta de tratamento para largar. Agora, as mulheres morrem ao lado dos homens. Ao contrário, né? Que tem o câncer lá de próstata, pode, né, não tá com a vida sexual ativa e a mulher tá lá o tempo todo do lado. Verdade. Sem sentir a necessidade, né, do ato daquilo, porque ela tem o amor e ela cuida e para ela aquilo é o suficiente. Isso é um instinto, né, é uma coisa feminina, né? Infelizmente, né, porque devia ser de homens. Tô aqui na luta pelas mulheres, gente. Empoderamento, igualdade. Fala pra gente, você falou um pouquinho já sobre os recursos, né, as organizações disponíveis para que as mulheres possam, queiram, que tenham um diagnóstico, precisem do tratamento de câncer de mama e colo do útero. Fala com a gente sobre essa rede de apoio, né, o serviço atualmente que elas podem estar procurando. Hoje a gente tem, né, as unidades de saúde, as estratégias de saúde da família, né, onde as mulheres têm os enfermeiros, os médicos, ali elas vão ser orientadas, vão passar pela consulta de enfermagem, né, ginecológica para a coleta do exame preventivo, vão ter as mamas examinadas, a coleta do exame preventivo, a partir dali vai ser encaminhado para o médico, né, ou para o ginecologista, quando necessário, a partir dali tem toda a orientação, né, encaminhadas aí para o que for necessário. Uma coisa que eu queria falar, de voltar lá no início, a questão dos sinais e sintomas, que eu acho bastante importante, porque a gente falou sobre essa questão, né, das mulheres se conhecer, se tocar, mas como que elas podem perceber que tem algo de errado com elas, né? E aí, como que eu posso perceber que está tendo alguma coisa de errado? Né? Aquilo que não estava ali, quais são esses sinais, né? No caso do câncer de mama, às vezes a gente pensa muito que o câncer de mama, ele é só nódulo, mas eu sempre falo, porque a gente sempre fala de nódulo, né? O câncer de mama, ele não é somente nódulo, ele pode, eu sempre falo com as mulheres, observa o aspecto da mama, porque o aspecto da mama, ele diz muita coisa, né? O câncer de mama pode não ser somente um nódulo, ele pode vir com o aspecto da mama. Mostra aqui para mim, Mayara. Por exemplo, essa mama aqui, olha só o aspecto dessa mama, uma mama porosa, cheia de buraquinhos. É um aspecto de câncer de mama, ó, uma mama toda porosa. Isso, muito porosa. Ó, porosidade das mamas, edema, né? Um inchaço anormal. A mama ressecada também. Não sei se essa aqui vai dar para ver. Ela tá bem ressecada. Ver se dá para... Tá mais ressecada, tá porosa, tá ressecada, tá vendo? A gente costuma comparar a mama, né, doente com uma casca de laranja, né? Essa aqui tá lesionada e lá no mamilo a gente tem uma secreção papilar, que a gente chama de descarga papilar, que também pode ser um sinal, e ela tem uma lesão também, tá vendo? Isso, perto do seu dedo ali, tá vendo? Então, ulceração, né, que é a lesão. A gente tem também aqui, ó, eu gosto muito de mostrar essa caixa de ovo, porque ela tem 12 sinais do que pode, né, apresentar aí no câncer de mama, que é o endurecimento, essa descarga papilar, que é a secreção que pode sair pelo mamilo, erosão, o edema, né, que é o inchaço, a vermelhidão, né, a ulceração do mamilo, a descamação, vários sintomas. Outra coisa que é importante observar também é que, às vezes, o mamilo da mulher, ele foi sempre normal, protuso, e de uma hora para outra, ele entra, né? Ele vai lá para dentro, ele fica fundinho. Então, isso não é normal, né? Então, esses sinais são muito importantes para que a gente observe, né? Então, é o que eu sempre falo, o aspecto da mama
ele é muito importante. Eu sempre falo outra coisa, o movimento da mama também. Sempre que você estiver de frente para o espelho, faça um movimento, sobe, desce com o braço, vê se a sua mama acompanha o movimento do seu braço, olhe de frente para o espelho, apalpe a mama debaixo do chuveiro, passa sabonete, vai apalpando a mama, coloca uma mão atrás da cabeça, vai apalpando a sua mama, conheça seu corpo, apalpe o corpo, né? Eu costumo falar com os meus alunos, se for necessário, né, pegue um espelhinho, coloque lá, olhe a vagina também, olhe, né, todos os locais do corpo, né? A gente precisa se conhecer para ver se tem alguma coisa de errado, né? Porque se eu notar que tem algo de errado, eu preciso procurar o serviço de saúde. É assim que a gente se conhece, né? Quero dar boa noite às pessoas que chegaram aqui no chat, a Josiane Baganha, o Fernando Bambu, que também tem um podcast aqui na casa, minha amiga Andreia. Obrigada, gente, pela audiência. Lembre de compartilhar, né? Se vocês conhecem pessoas que estão passando pelo tratamento, algum amigo ou familiar, ou pessoas que já passaram, mande assim para todas as mulheres que vocês puderem o link para que elas possam estar assistindo, né? Posteriormente, vai ficar lá na página do estúdio. Estúdio House, só de estar lá no YouTube, é House com 3 Es, tá? Michele, você falou um pouquinho sobre os sintomas. No caso, o câncer de colo do útero, a gente conseguiria verificar através da verruga só? Teria algum aspecto que a gente poderia, alguma coisa diferente para dar um alerta, para estar procurando serviço de saúde? Então, sangramentos, né? Principalmente sangramento após a relação, dor, até algum mau funcionamento do intestino também pode estar relacionado, né? Então, assim, a gente tem esses tipos de alerta, né? E com o exame preventivo a gente consegue, né, detectar aí essas alterações. Em relação ao exame preventivo, gente, eu sempre falo o seguinte, às vezes as mulheres não entendem o real objetivo do exame preventivo ou o exame Papa Nicolau. Porque às vezes a mulher acha assim, que eu tô com corrimento. Até mesmo algumas alterações, o famoso corrimento, né, aquela secreção que a gente chama de leucorreia, também pode ser um fator, né, também pode ser um fator que alguma coisa do câncer. Só que o que acontece? Às vezes é uma IST, às vezes é uma infecção, uma inflamação, uma afecção ginecológica, né? Então, assim, às vezes isso a gente consegue tratar com a clínica. Mas o real objetivo da coleta do exame preventivo é para detecção das células cancerígenas. Então, às vezes, a gente tem uma paciente que ela está com uma secreção, né, um corrimento abundante. Então, primeiro a gente precisa tratar aquele corrimento ali para depois a gente fazer uma coleta. Porque a gente está com uma secreção ali, né, uma infecção, uma inflamação que eu preciso tratar, porque senão pode prejudicar a minha coleta. Então, para eu realmente, né, ir aonde eu quero, que é ver realmente se eu tenho células ali precursoras, né, ou células cancerígenas ali, para eu detectar realmente a questão do câncer de colo de útero. E o exame preventivo, ele sempre foi um tabu, né? Muitas mulheres não gostam de fazer, tem medo, se sente assim meia com vergonha, né? E assim, igual você falou no início, eu estou fazendo uma mentoria, né? Eu sou mentorada de um curso de preventivo humanizado, né? Eu estou num curso que eu vou participar desse curso por 2 anos, né? De uma enfermeira catarinense, ela chama Letícia Fumagalli, que ela tem a patente de um método de preventivo humanizado na cidade dela, de Videira, Santa Catarina, e que ela implantou esse método de preventivo humanizado para exatamente isso, trazer essas mulheres que às vezes por muito tempo elas deixam de realizar o exame preventivo exatamente por conta disso, por conta desse receio, de vergonha, ou porque acham que dói, né? Trazer essa questão mais humanizada para que essas mulheres se sintam mais à vontade,
né? E colocar que é uma coisa necessária, né? Fazer o exame clínico das mamas, coletar o exame preventivo pode salvar vidas, né? Porque a gente sabe, quando detectado precocemente, a gente pode ter um bom prognóstico, a gente pode ter cura, então a gente pode salvar vidas, né? Para que as mulheres tenham essa consciência da importância de estar realizando esse exame anualmente. Então, eu tenho estudado sobre isso, né? Tenho tentado colocar em prática na clínica, né? Aos poucos a gente tem colocado algumas práticas humanizadas, né? E até o final do curso, se Deus quiser, a gente vai trazer mais coisas novas, Sim. né? Para a clínica. E eu vou ser a primeira enfermeira a adotar essa consulta humanizada aqui, né? Já é a primeira dentro de um consultório particular, né, a estar fazendo a consulta de enfermagem ginecológica. Exatamente. Antes de entrar nesse assunto da consulta de enfermagem, você falou que a adolescente, né, criança para adolescência, que ainda não tenha tido relação sexual, não precisa fazer periodicamente. Mas após a primeira menstruação, né, que é a menarca, ela teria que estar indo ao ginecologista, ao enfermeiro, fazendo essa coleta de preventivo durante algum tempo, assim, menstruei. Aí eu vou. Aí depois de 2 anos eu preciso voltar. Não iniciado a vida sexual. Então, antes de iniciar a vida sexual, né? Antes de iniciar a vida sexual, a ideia é que se faça orientação, educação e saúde. Uso de preservativo, né? Quando for iniciar, fazer as orientações antes desse adolescente, né? Ou ainda dessa criança, né? Porque hoje também a menarca tem sido muito cedo, Sim. né? Muito precoce. Por quê? Eu não posso fazer o exame preventivo, porque eu vou mostrar. Eu utilizo o espéculo, né? Esse aqui é um tamanho M, né? Maior. Então, assim, eu utilizo um espéculo para coloco na vagina para eu visualizar o colo do útero da mulher. Então, assim, a menina que ainda não teve relação, eu não posso utilizar esse instrumento aqui, né? Então, eu não tenho como visualizar o colo do útero dela e eu não tenho como coletar esse material, né? Que aqui, ó, a gente tem aqui um modelo do colo do útero da mulher. Então, não tem como visualizar. Então, não tenho por que coletar esse material. Então, o que eu tenho ali de antemão? Eu tenho que fazer educação em saúde com ela, orientar a questão de higiene, orientar contra métodos, né? Orientar quanto à educação em saúde de adolescente mesmo. Isso eu posso fazer, né? Eu posso fazer essa consulta com ela. A adolescente, antes antes de iniciar a vida sexual, então realmente ela não pode estar fazendo preventivo. Não. Porque é uma orientação, né, de uma profissional de saúde, mas isso também sempre foi meio um tabu. Eu acho que as pessoas sempre ficam na dúvida, né? Pode, não pode? Eu vou levar minha filha, eu não vou levar? Talvez deixe de levar para orientar, justamente porque sabe que não pode fazer o preventivo. Eu tenho medo de que o profissional faça, né, sem poder. Mas é importante, né? A mãe está levando. A orientação é fundamental. Para essa orientação. E fala assim, minha filha está com corrimento. Pode ter algum fungo, bactéria, alguma coisa? Pode ter, porque isso está muito relacionada, né? Já que nós temos fungos e bactérias na flora da vagina e elas, e às vezes, né, tem esse descontrole, né, da flora da vagina. Então, ou com um remedinho, ou mesmo com os cuidados de higiene, isso melhora. Então, para esse tipo de orientação também, a gente pode fazer na consulta. Exatamente sobre isso que eu tinha esquecido e lembrei. As mulheres têm muita dúvida em relação ao corrimento, ainda dentro da questão da coleta de preventivo. Tem uma flora, né, bacteriana que existe na nossa vagina e quando a gente detecta que está fora do normal, né, quais os sintomas que a gente tem para, assim, preciso procurar uma consulta, né, para estar fazendo a coleta ou estar fazendo tá olhando mesmo o mais comum parte íntima. é através do corrimento, coceira,
aquela irritação, né? Aquilo quando começa a incomodar mesmo. Quando a mulher fala assim, ó, tá sujando minha calcinha, tá irritado, tá vermelho, tá com ardência. Aí você pode ver que, ainda mais aqui, eu costumo dizer, Além Paraíba é muito quente, né? Então, às vezes, a gente passa o dia inteiro trabalhando, a roupa quente, calça o dia inteiro. Então, candidíase é uma coisa muito comum, né? Tanto no SUS quanto lá no particular, a gente pega sempre, né? Então, é muito propício. E o fungo, ele adora esse ambiente úmido, né? Então, assim, quanto mais tempo a gente fica com aquela calcinha, com aquela calça úmida ali, mais ela gosta, mais ela prolifera. A imunidade cai, ela também aproveita. Diabetes, ela aproveita. Então, assim, são vários fatores. Açúcar, né? Quem já é diabético ou consome muito açúcar, ela aproveita. Então, vários fatores, né, faz esse desarranjo ali e acaba proliferando esses fungos e bactérias ali da flora vaginal também. Dá uma dica pra gente, já falando no assunto, para não esquecer, sobre a higiene com os cuidados, né, da calcinha. A gente tem vídeo até lá na página, sempre você está frisando isso. Eu aprendi depois de estar trabalhando com você, de ir nas suas consultas, porque até então a gente fica tendo recorrente e não sabe por quê. Às vezes é pelo uso do tipo da calcinha, né? Conta aí pra gente. O ideal seria a lavagem da calcinha, né? A gente nunca deve misturar ela com as outras roupas, né? Que a gente lava. O sabão em pó não é o adequado. Seria o sabão neutro, né? A calcinha de algodão, né? Nós, né? Usar o sabonete, que eu dei uma dica outro dia, né? O sabonete líquido, neutro, sem cheiro e que contém o ácido lático. Eu dei até uma dica, né, do que eu uso lá. E essa questão da higiene, né, que é importantíssima, né, da roupa íntima, que a gente precisa ter atenção, né, porque às vezes a gente lava tudo junto, né. O fato de dormir sem calcinha também ajuda? O tempo que a gente puder, né, tá sem calcinha, ou na hora de dormir, ou no momento que estiver em casa, né, mais à vontade, né, e às vezes também trocar, né, por exemplo, a gente às vezes vai trabalhar, não tem como ficar tomando banho, mas se eu tô com a calcinha mais úmida, eu levo a calcinha, sei lá, eu troco, né, ou não vou tomar banho naquele momento, mas se eu tenho a oportunidade de trocar, está com a roupa seca, né, porque quanto mais tempo eu ficar com a roupa úmida, é pior. Né? Essa dica é ótima, vou adaptá-la. Chegaram mais pessoas aqui. Boa noite, Isabela, seu irmão Matheus, a Josiane, o Gleidson, muita gente falando aqui pra gente. Obrigada, gente, pela audiência, compartilhem, deem um like aí. Vamos passar aqui para frente. Fala para nós como que as mulheres podem encontrar o apoio emocional, né, durante esse diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de colo do útero. Então, eu acho que eu já até falei um pouquinho, né? Da equipe multiprofissional. No SUS, né, a questão da equipe multiprofissional, multidisciplinar, né, que a gente fala, né? Psicólogos, nutricionistas, tem o pessoal da educação física também, que sempre dá esse apoio com a atividade física, né, as atividades que eles desempenham lá. O enfermeiro, né, que ele é fundamental, a gente está sempre fazendo grupos, né, esse acompanhamento, os médicos, né, e também o apoio familiar, que eu falei, né, que esse é fundamental, né. Fala pra gente sobre a importância da consulta de enfermagem ginecológica. Explica pra gente primeiro como que é a consulta, né? Uma consulta legalizada, como que funciona. Fala pra gente sobre essa consulta que muitas pessoas não conhecem. Na verdade, acho que todo mundo conhece, que a partir do momento que você chega na UBS, é a enfermeira que vai te atender, né? Mas que as pessoas ainda não conhecem dentro do âmbito particular, do consultório particular, né? E muitas vezes elas acham que elas precisam ainda assim estar passando pela ginecologista, e não são todos os casos que necessariamente precisa ser encaminhado para o médico, né? Explica pra gente direitinho.
Exatamente. Desde sempre a gente consulta com o enfermeiro e às vezes não sabe, né? Desde sempre é a consulta de enfermagem no posto de saúde, para tudo, né? Mas, assim, no setor privado, isso é novo, né? Pelo menos aqui para Além Paraíba. Em outras cidades, isso já vem há algum tempo, né? A consulta de enfermagem, ela é uma atividade privativa do enfermeiro. Ela é legalizada pelo exercício profissional da enfermagem, né? Pela Lei 7.498 de 86, né? E a consulta é normatizada pela resolução do COFEM 358 de 2009, tá? Então, o enfermeiro ele pode realizar a consulta de enfermagem tanto no setor público quanto no setor privado, né? No setor público já é muito conhecido. Nós fazemos a consulta de enfermagem ginecológica, com a coleta do exame preventivo, nós fazemos a consulta de enfermagem de pré-natal, nós fazemos a consulta de enfermagem de puericultura. Então, a gente faz toda essa gama de consultas que são conhecidas, que todo mundo, né, já é atendido, e a gente pode realizar essa consulta no setor privado também, inclusive abrir consultórios de enfermagem, né? E aqui em Paraíba a gente tem, né? Eu tenho um consultório, né, na clínica, né, no Espaço Cuidar, e fazendo a consulta, por enquanto, a consulta ginecológica, né, com a coleta do exame preventivo. Nessa consulta ginecológica, eu realizo uma consulta de forma integral. A gente faz uma assistência de forma ampla, humanizada, com base, né, numa escuta qualificada. A gente conversa com o paciente, faz todo um exame físico, porque o diferencial do atendimento do enfermeiro é o diálogo, é a escuta, é a conversa, né? Então, a gente está ali para poder escutar, para poder conversar, para poder dialogar, para poder buscar o problema, né? Então, a gente faz o exame físico. No caso da consulta ginecológica, eu faço o exame clínico das mamas e a coleta do exame preventivo também. Na consulta, a gente também encaminha para análise, né, laboratorial. Isso. O paciente retorna, faz o tratamento. Com as orientações, né? Já estou aqui chegando para o final. Fala para gente sobre... Eu coloquei para você falar sobre uma mensagem de encorajamento para as mulheres, né? Sobre a importância do autocuidado, se educarem sobre a saúde feminina. Então, deixa para gente, né, uma mensagem sobre... Para todas essas mulheres, né, jovens principalmente, se cuidarem, né, para se observar. Eu acho que a gente cresce e muitas vezes não tem muita orientação, né, da mãe, principalmente da mãe, pelo fato de ser mulher, quanto a esse autocuidado, a se observar, né, que deveria começar desde a pré-adolescência, que é quando vai formando, né, melhor o corpo. Eu vejo hoje até mães, mulheres já desconhecendo essa parte ainda de climatério, pré-menopausa. Eu mesma até pouco tempo não. Depois que eu fui fazer acompanhamento com você, quis saber de tudo para justamente ter uma noção do que acontecia com o meu corpo. E foi muito bom. Então, o que acontece? O corpo feminino, ele ainda é um tabu, né? Até pouco tempo não podia falar muito, né, sobre o corpo, tocar, né? Às vezes a criança, né, menina, tira a mão daí, não põe a mão. A gente fica, né, podando muitas crianças, né? A gente tem um programa do governo, né, que chama Programa Saúde na Escola. E a gente fala nesse programa sobre a educação sexual, né? E esse programa, a gente precisa falar desde a educação infantil, né? Só que a gente tem que saber, de acordo com a faixa etária, o que a gente vai falar. Mas nessa educação infantil, a gente precisa já colocar a menina para conhecer o seu corpo. Porque não é a questão de sexualidade em relação à relação sexual, né? Porque a sexualidade não está somente relacionada a relação sexual. A sexualidade, ela está relacionada a conhecer o corpo, né? Para exatamente isso, ela crescer conhecendo o seu corpo, para ela saber
né? Dessas diferenças, né? Por exemplo, a menina na puberdade, na pré-adolescência, para ela conhecer essas modificações que ocorrem com o corpo dela, para ela conhecer quando tiver algo errado, para ela, né, falar: mãe, olha só, tem alguma coisa estranha. Às vezes ela tem vergonha de falar com a mãe. E isso às vezes acontece, né? Ela vai falar com a professora na escola, ou vai falar com a amiguinha, né? Vai falar com alguém. Então, às vezes, nesse programa que a gente vai nas escolas e trabalha, a gente tem muito isso, né? Então, as crianças ainda têm muito medo de falar em casa, tem muito medo de perguntar a alguém, né? Ou às vezes fala com um enfermeiro, né? Ou quando a gente vai lá conversar e fazer as palestras, as atividades. Então, assim, ainda tem muito tabu, muita coisa relacionada a isso de antigamente, né? Que dificulta até esse autocuidado, esse autoconhecimento, né? Porque às vezes as mulheres têm medo, né? De procurar, de se tocar, de se conhecer. E isso gera uma dificuldade, né? Da gente conhecer e até saber se isso é normal, se isso não é, né? Então, isso é importante. Hoje, o Ministério da Saúde, o INCA, ele estimula muito a questão do autocuidado, do autoconhecimento. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir, né, detectar precocemente essas doenças. Não só o câncer, né, de mama e de colo do útero, tudo, né? Eu acho que o autoconhecimento e o autocuidado é para a saúde mental, é para a saúde física, né, para o nosso meio social. Exatamente. É importante a gente ter esse autoconhecimento, esse autocuidado. Se a gente não olha para a gente, é difícil, né? A gente conseguir estar preparado para o outro, para diversas coisas aqui. Uhum. Quero dar um beijo, mandar um beijo para, não sei pronunciar, Michele, Danuciana, porque ela está aqui, já mandou vários. Minha aluna do sexto período, Priscila. Minhas alunas do sexto período da FEAP. Várias mulheres aqui empoderadas assistindo, curtindo, muito bom. E também tem bastante homem assistindo nossa live, isso é importante, homens. Que bom. Falem com suas mulheres, né? Conversem sobre também, é importante. Os homens estarem atentando as mulheres sobre isso. A gente falou sobre a consulta de enfermagem ginecológica. Fala sobre a importância dela nessa prevenção. É meio que você já falou que é importante detecção precoce, mas assim, frisa essa importância na questão da consulta ser uma forma assim de prevenir, né? Não é porque está com um enfermeiro a gente não consegue estar acompanhando e ter esse diagnóstico precoce, né? Atualmente eu faço a consulta ginecológica de enfermagem com você e me cuido através da consulta. Não tenho a necessidade, né, de procurar a ajuda médica. Então, frisa um pouquinho para a gente sobre essa importância da consulta de enfermagem ginecológica na prevenção do câncer de colo do útero e de mama. O que acontece? Igual a Mayara falou, muitas vezes a gente faz a consulta de enfermagem e tá tudo bem, né? O resultado tá normal, então não tem a necessidade da gente encaminhar para o ginecologista, né? Ou para o médico, né? E muitas vezes no SUS a gente nem encaminha para o ginecologista, às vezes o médico da família mesmo, ele pode estar orientando ou prescrevendo o medicamento, né? E às vezes a mulher precisa realmente fazer o acompanhamento anualmente, só para ver se está tudo bem. Então, fazer o exame clínico das mamas, que é feito pelo profissional, e coletar o exame preventivo. Estando tudo bem, ele vai voltar no próximo ano para repetir. Agora, se houver realmente a necessidade de encaminhar, a gente vai encaminhar. É a mesma coisa a gente faz no consultório privado, né? Quando tem a necessidade de encaminhar a paciente, a gente encaminha com certeza para o médico, né? Ou para o médico clínico, que a gente vê essa necessidade, ou para o médico ginecologista. Vai depender da situação que a gente vai encontrar, né? Todo programa que eu tento frisar para as pessoas a questão da promoção da saúde, porque a maioria delas, elas primeiramente querem ir no serviço médico, né? A gente não exclui aqui, a gente precisa do médico, mas se antes passasse pelo nutricionista, faz a consulta com o enfermeiro, vai no fisioterapeuta, ou quando o caso é pequeno e que a gente pode tratar, né?
E a Sem gente vai fazer as necessariamente a orientações, intervenção médica, porque é óbvio que tem casos que necessita, mas eles querem primeiro ir ao médico, mas talvez também pelo fato de primeiro estar doente para depois tratar, É né? cultural isso, né? É uma coisa A gente que a tem gente está que tentando, lutando contra. tem que fazer a promoção e a prevenção, né? Primeiro. Vamos encerrando por aqui. Vamos dar 1 hora de podcast, passa muito Muito rápido. rápido. Agradeço, Michele, sua presença. Quero frisar a importância, né, das mulheres se cuidarem, perceberem, né, o próprio corpo. Semana passada, infelizmente, eu perdi uma paciente para o câncer de mama e fiquei muito triste porque ela lutou bravamente no primeiro diagnóstico. Infelizmente, fez a cirurgia e em pouco tempo a gente teve um novo diagnóstico. E foi muito ruim, porque ela já era uma amiga, tinha apenas 39 anos, um marido, 2 filhos pequenos. Então, assim, passa uma nuvem na nossa cabeça. E ela se cuidava, e ela acompanhava. Então, com todo o cuidado, a gente ainda tem a questão da hereditariedade, tem vários quesitos, né? A vida não é só também a gente aqui, o físico, a gente tem vários fatores que pode acarretar da gente estar passando por isso. Mas se a gente previne, né? Se a gente... Tem muitas chances. Muitas né? chances de estar tratando, de não ter, né? Ou de ter e sair aí bem, né? Então, é muito importante, gente, o autocuidado, se cuidem. Quem está assistindo que não vai muito tempo, né? Numa consulta para fazer coleta de preventivo, vá lá no Espaço Cuidar, que a Michele faz consulta toda semana. Mas se conhecem também alguém, né, dê um apoio, converse, né, dialogue, porque é muito importante a empatia também. É importantíssima quando a gente está, né, com uma doença instalada, ou quando a gente está triste. A empatia é tudo. Então, né, não deixem de estender a mão e de sempre estar se conhecendo e conhecendo sobre, né? Se a gente tenta abrir a mente e ler, e procurar ir na consulta e fazer as perguntas, a gente consegue cada vez conhecer melhor, né? Para ver o que está errado e o que não está. Verdade. Eu que agradeço o convite, né? Abrindo aqui o Outubro Rosa. Eu quero lembrar, né, gente, que outubro é só um mês que a gente intensifica as ações em relação à prevenção do câncer de mama, né? E mais recentemente, prevenção em relação ao câncer de colo de útero também. Mas a gente precisa prevenir o ano todo, né? E sábado eu vou estar na Igreja Batista, no Jardim Paraíso também, palestrando aí sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Então a gente tem um mês aí cheio de ações, né, tanto com a FEAP, pela clínica, aí sobre a prevenção do câncer de mama, colo de útero, autocuidado. Então tem bastante coisa aí pra gente discutir, pra gente mês falar. todo agitado. É um mês agitado. Gente, uma boa noite. Obrigada pela audiência de vocês. Tá? E espero vocês após o feriado, né? Porque preciso dar uma descansadinha. E vamos falar sobre sexualidade, que a Michele até já falou parte aqui do podcast. Acho interessante que a gente vai dar continuidade a isso, né? A gente tem que deixar de achar que sexualidade é tabu, a gente tem que falar cada vez mais sobre assuntos pertinentes que vão ajudar a gente, né? A prevenir doenças, a se cuidar, a ter um estilo de vida mais saudável e a manter a saúde mental também. Então, vejo vocês no dia 19/10, se eu não me engano, tá? E compartilhem, gente, curtam, né? Os alunos aí, ó, da Michele, passa para todo mundo da turma, gente. Vamos seguir o Studio House. Também vai estar disponível a partir de manhã na minha página do YouTube. Um beijo para todo mundo. Bom final de semana.